Oi, gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo eu não passo por aqui, não é mesmo? E hoje eu decidi vir trazer, deu um insight aqui agora, e eu tava fazendo minhas atividades aqui de casa e pensei, por que não falar sobre esse tema, né? Eu fui tomar minha água, que aliás é uma das coisas que vocês precisam estar ciente agora sobre esse assunto que eu vou falar, mas é sobre o meu processo de emagrecimento após o nascimento da minha filha. Muita gente me pergunta, né? Ai, o que você fez? Como que foi? E tudo mais para conseguir emagrecer 22 quilos até então, né? Contar rapidamente como que foi até eu chegar ao peso que eu estava e agora quanto que eu estou. Eu comecei a gestação, eu já estava acima do peso, né? Eu tenho 1,60 de altura. E eu lembro que eu já tava incomodada com o meu peso, né? Já tava me sentindo muito mal com a questão do peso. E questão não só estética, mas de saúde mesmo. E eu tava com 73 quilos. Tava tentando passar pelo processo de emagrecimento. E toda vez eu falhava, sabe? Eu entrava na academia, pagava e não ia. Alimentação daquele jeito, né? Tipo, não fazia direito e tudo mais. E aí foi passando o tempo. Chegou em outubro, foi quando eu engravidei da minha filha. A gente foi fazer uma viagem, eu fui pra praia. Lá eu já vi que tava ruim as coisas. Porque eu coloquei maiô e tudo mais e já não me senti confortável, já achei que não tava legal. Mas mesmo assim fui, aproveitei e tudo mais. E aconteceu que voltei de lá, a gente acabou engravidando, né? Fala a gente, porque, né, a gestação minha dentro do meu casamento. E aí engravidei e foi passando a gestação. Eu voltei a treinar, tava treinando, mas fui indo bem daquele jeito, bem desleixada, vamos ser sincera. E aí, quando eu retornei pra academia, eu tinha falado assim, olha, eu quero ser uma gestante saudável, né? Eu quero conseguir ter um parto normal. Para isso eu preciso me exercitar, preciso ter um bom condicionamento físico, porque preciso saber respirar direito, preciso conseguir, né, levar o meu corpo ao extremo. E aí eu voltei. Só que nisso que eu voltei, eu fiquei acho que coisa de 2 meses, olhe lá. Eu tava treinando sem saber que eu tava grávida. Aí quando eu descobri, eu fiquei uns 2 meses. Quando eu decidi que eu não ia mais, que eu tava... Realmente, eu passava muito mal na gestação da minha filha no começo. E aí, eu parei de ir, comecei a sair pra me alimentar. E aí, a gente criou um vínculo muito grande com os padrinhos da minha filha. E nisso, a gente sempre saía pra comer, a gente ia pra rodízio, a gente fazia coisa em casa. O nosso passeio era sair pra comer, era se alimentar. E sempre de forma ruim, né? De uma alimentação mais suja, digamos. Então é sempre lanche, a gente comia pizza, esfirra, enfim, fast food, delivery e todos os afins. Isso quando a gente não fazia aqui em casa comidas de porcaria. E aí foi passando e tudo mais. Eu sei que eu cheguei ao final da gestação com 89 quilos. 89 para 90 quilos. Isso, na época, eu tava tão focada em ter a bebê, né, em passar uma gestação saudável, por mais desses 30 quilos aí, praticamente, mas eu ainda tava me sentindo bem, eu estava saudável, minha gestação foi super tranquila, só que eu fiquei muito grande, estiquei demais a pele e tudo mais, só que minha filha nasceu super bem, super saudável, e aí, né, eu tive o nascimento da minha filha, e eu vi que realmente não dava. Afetou muito, 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 muito o meu psicológico. A minha autoestima, afetou o meu corpo, né? Eu não tinha ânimo pra fazer as coisas, eu não tinha ânimo pra me cuidar, pra cuidar da casa, pra cuidar dela. Eu sempre tive, porque eu me doei muito pra poder ver ela crescendo de forma saudável, mas tipo assim... Ficava irritada, ficava cansada e tudo isso porque o cortisol aumenta, né? A gente acaba ficando mais estressado e foi juntando isso. Quando chegou uns 45 dias que eu tinha ganho ela, eu decidi pedir autorização para o médico porque eu fiz cesárea e se eu poderia voltar a treinar.
E sim, ele liberou de forma leve, mas que eu já poderia voltar a treinar. E eu voltei. Quando eu voltei, eu decidi que verdadeiramente dessa vez eu ia fazer dar certo. Porque já não era mais questão só estética, sabe? Era psicológica. Eu realmente estava me sentindo muito mal. Eu deixava minha casa bagunçada, eu fui ficando depressiva. Tentava não demonstrar, mas eu fui ficando bem depressiva, fui ficando mal, com crise de ansiedade. E tudo isso foi afetando. Tudo que eu queria fazer era descontar na comida. E foi passando o tempo e eu fui pegando cada vez mais firme nos treinos. Aí chegava na academia, tentava fazer um corpo mole, mas aí chegava lá, tinha motivação do meu marido, tinha motivação do padrinho da minha filha que treinava com a gente, tinha os personagens da academia, tem uma personal em específico que me ajudou muito, me ajuda até hoje. E aí eu fui pegando gosto por aquilo, sabe? Eu fui me sentindo melhor, porque na academia eu sempre fui muito desengonçada, assim, eu não tenho muita coordenação, vamos dizer assim. E aí eu me sentia mal de ir treinar. Só que aí eu comecei a ir, e aí comecei a pegar gosto por isso, sabe? Comecei a achar legal, e aí foi um descanso pra minha mente. Então eu chegava lá, treinava, escutava minhas músicas, conversava com um, conversava com outro, ou às vezes ia quietinha, só fazia meu treino e voltava. Isso foi me dando gás. E aí eu fui tirando foto e gravando esse processo e tudo mais. Foi quando eu comecei a ver resultado. Foi passando o tempo, a minha filha tá com 1 ano e 9 meses. Eu fiz no tempo do meu corpo, não fiquei... vou fazer processo loucura. Não. Tive que dar uma pausa que meu feijão tava no fogo. Mas aí, o que eu fui fazendo? Fui fazendo conforme eu me sentia bem. E eu fui tentando migrar para alimentação mais saudável. Passei pela avaliação com a nutricionista. Dentre o início da gestação, tipo assim, 1 mês antes eu já tava passando. E até agora eu fiz 4 avaliações no máximo. Mas eu peguei aquilo como um feeling para eu continuar, sabe? Então eu sei mais ou menos a quantidade que eu teria que comer, o que comer, né? E o básico é o que funciona. Então eu comia limpo, mas eu comia o básico. Eu tenho muita dificuldade em comer proteína. Então eu me forçava a tentar comer proteína. E o divisor de águas pra mim, literalmente, foi quando eu descobri que eu precisava disso aqui. De uma garrafinha, água e um sonho. Então eu foquei em tomar mais água, né? Me hidratar bem. Foquei em me alimentar melhor. Foquei em treinar legal. E de uns meses pra cá, eu acho que o inchaço que eu estava assim muito, ele melhorou muito porque eu comecei a tomar mais chás, assim, não que chá é milagroso, nada disso, tá? Chás naturais pra poder me ajudar mesmo, né, a dar uma limpada no organismo. E eu comecei a fazer aula de luta, de kickbox. E foi muito bom para muitas coisas. Foi bom para minha saúde, foi bom pro gasto calórico, porque eu tinha dificuldade em fazer cardio, e é um cardio mais intenso. Me ajudou também na questão de mobilidade, me ajudou na questão de coordenação e de autoconfiança, porque aí depois disso eu comecei, como eu fui sozinha, né? Normalmente eu odeio fazer as coisas sozinha. E aí eu aprendi que eu tenho que ir sozinha. Aí depois eu comecei a ir treinar sozinha. E foi muito bom, tipo assim, pra mim, sabe? Foi um divisor de águas. E me ajudou muito, assim, muito. Porque lá no kick, por exemplo, não tem essa de corpo. Tipo assim, seu corpo é mais bonito, seu corpo é aquilo. Que na academia, às vezes, a gente se sente mais constrangida. Porque se vê alguém com corpo melhor que o seu, você vê alguém mais definido que você acaba ficando com vergonha de ir, né? Mas no kickbox não, então tipo assim, lá é cada um por si, não tem essa de homem, mulher, é todo mundo junto na aula que eu faço, tá? E foi muito, muito bom. Foi o que me ajudou a perder muita medida, assim. E os últimos meses eu acabei não conseguindo ir com muita frequência nos treinos de musculação, mas consegui ir bastante no treino de kickbox. Então, assim, foi me ajudando bastante, fui igualando, e hoje eu faço 2 vezes na semana, né, quando dá 3 na semana de kickbox, e tento fazer de 4 a 5 vezes na semana de musculação. Dá? Não, nem
nem sempre, mas eu tento ir. E aí resultou na perda de 22 quilos. Tá bom já o shape? Não, longe de ter um. Mas para quem passou por um processo de pós-parto, que sabe como que é difícil essa parte de psicológico, essa parte de se olhar no espelho, não se encontrar mais, né? Não se sentir bem, não se sentir bonita. E pra mim foi muito além, foi questão de eu conseguir ter ânimo pra cuidar das minhas coisas, ter ânimo pra cuidar da casa, ter disposição pra andar com a minha filha. Puxar peso me ajudou muito. Por exemplo, essa semana a gente foi no zoológico aqui de Bauru. E ele é muito grande. E aí ela dormiu logo no meio do passeio. E aí eu tive que andar ele todo, porque eu já tava lá embaixo. Eu tive que andar ele todo com ela no braço, porque eu fui com ela acordada, achei que ela não iria dormir. Então não levei carrinho nem nada. Então andei com ela no zoológico todo, com ela no braço. A minha filha tá com 13,5 kg. E querendo ou não, é cansativo. E a questão do kickbox me ajudou porque o meu cardio estava muito melhor, porque são rampas, né, pra voltar. E ali eu vi que vale a pena fazer isso, né? E a questão psicológica, eu tenho mais, como que eu posso dizer a palavra? Eu consigo ter mais disciplina de ficar mais tempo suportando a dor, digamos assim. Aguentar peso, suportar que nem uma dor na panturrilha, uma dor na perna, na lombar, por carregar esse peso excessivo, né? Por uma distância maior. E tudo isso foi devido aos treinos. A água em si ajudou muito a desinchar, me ajudou que eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, tanto para fazer número 1 e número 2, vamos dizer assim. Me ajudou bastante, eu tinha muita dificuldade mesmo, isso acabava me inchando mais. Fora que mexe com tudo, né? O intestino da gente acaba mexendo até com a cabeça. Então, tudo englobou no geral. Mudar o estilo de vida é um hábito, né? Mas eu digo que agora a mudança de estilo de vida é muito melhor, não só para uma coisa, mas para tudo. E a minha motivação principal é porque eu não consegui todos os outros anos e esse eu consegui. Eu vejo que foi minha filha. A ansiedade, a vontade de ter uma saúde para ver ela por mais tempo me motivou a ir treinar. Eu pensava muito assim, eu preciso ser saudável porque eu morreria por ela, mas eu quero viver por ela. Então assim, eu quero que ela tenha uma mãe que consiga correr com ela, quero que ela tenha uma mãe que consiga carregá-la, eu quero que ela tenha uma mãe que quando chegar na velhice consiga carregar suas próprias sacolas, consiga levantar e sentar com mais facilidade. Eu quero que ela tenha uma mãe que, se precisar, mãe, eu preciso que a gente vá sair pra correr, consiga. Então assim, eu quero ir treinando no meu cardio, treinando no meu corpo pra poder ser uma pessoa daqui pra frente mais saudável, pra poder viver mais tempo com ela. Então eu quero que ela tenha uma rede de apoio comigo, que ela, se ela ficar mais velha, ela precisar, ou ela no futuro, quando ela for mãe, poder cuidar dos meus netos, tá bem pra isso. E não só tão a longo prazo, em curto prazo. Ela é uma criança agitada, ela é uma criança que brinca, que se diverte, que sobe, que desce. Ela é bem... assim, minha mãe fala que ela é igualzinha eu era quando era pequena. Então, tem que ter uma disposição, né? Tem que ter um ânimo a mais. A minha rede de apoio são meus pais. Então, eles já passaram dos 60, eles são super ativos, né? Então eles que ficam a maior parte do tempo com ela quando eu preciso, só que mesmo assim eu sei que eu preciso ter mais ânimo para poder ajudar, para eles não precisarem ficar tanto tempo, não se cansarem tanto. Então os treinos ajudaram muito, e ajuda o meu psicológico, que eu brinco que quando eu chego para treinar, independente, né, se é aula de luta, se é musculação, é o tempo que eu sou só eu. Eu não sou mãe, eu não sou filha, eu não sou tutora de animais, eu não sou esposa, eu sou eu. É o meu tempo, entendeu? É o tempo que eu tenho pra me sentir bem, o tempo que eu tenho pra estar ali. E foi isso que me motivou, ser uma pessoa saudável, bem, pra poder viver mais tempo pela minha filha. Ser uma pessoa saudável não só por ela e por mim, mas para poder cuidar dos meus pais, para poder cuidar do meu sogro, para poder cuidar dos meus 13 gatos, dos meus cachorros, poder ter essa saúde, essa disposição de cuidar do meu lar, cuidar de
tudo que engloba, né, o meu mundo, né, o meu habitat aqui. E, além disso, ser uma pessoa com longevidade saudável, né, eu poder envelhecer bem. Querendo ou não, tô com 28 anos, a gente já começa a ver que daqui pra frente, tudo que fizer antes já tinha consequências, mas agora é mais visíveis, né? As costas já não é mais a mesma, os ombros já não são mais o mesmo. Nossa, Carol, você fala como se tivesse 60 anos. Não, mas é que eu já estou vendo a diferença de quando eu tinha lá meus 15 para agora, né? 15 anos à frente. E daí pra frente é só ladeira abaixo, então eu não quero que essa ladeira fique difícil de eu descer, eu quero que fique fácil, assim, e que me facilite. Então, a jogada de chave para conseguir ter esse emagrecimento que é tão difícil, hoje que eu passei por esse processo, eu nunca tive problema com emagrecer, porque eu sempre fui magra. Então, pra mim foi um boom muito grande quando eu engordei praticamente 30 quilos a mais do que o meu peso ideal e eu não consegui voltar. Então, assim, pra mim, a jogada de chave foi: eu preciso mudar, eu tenho que mudar porque eu preciso ser saudável, eu preciso que isso não vire só um hobby, mas vire um hábito de vida. Essa é a minha vida agora. A minha vida agora é carregar água, a minha vida agora é tentar comer bem. Você faz 100% todos os dias? Não. Não, eu amo comer um doce, eu amo comer um bolo, eu faço muito aqui em casa, mas eu tento me regrar, que nem se eu por livre e espontânea vontade, comeria uns 4 pedaços de bolo? Sim, eu comia, acredite. E no rodízio, comeria, sei lá, aquelas esfirrinhas do Habib's, comeria fácil, umas 20 daquela. Carol, conseguia, acredite. E agora não, eu tento diminuir o máximo que der, não passo vontade. Se eu tiver com vontade, eu como. Me alimento ali na hora, depois tomo bastante água, tô tentando regrar na semana. Também não deixo de viver o dia a dia, sabe? Se eu vou sair com meu marido, se eu vou sair com os amigos, se eu tô saindo com os meus pais, com meus parentes, eu não deixo também, assim. Mas eu tento me regrar, sabe? Que nem, já comi muito doce. Eu falo, putz, já tô exagerando, já não preciso disso. Uma coisa que eu tô tentando inserir, levar pra minha vida e que eu acho que já posso falar pra você que vai te ajudar e que vai me ajudar também, é ver a comida como alimento, não só como saciedade. Como assim, Carol? A gente vê o seguinte: olha pro seu prato, olha pro que você vai comer e pensa, isso aqui vai me trazer um bem só de saciedade, só de que gostosinho, um docinho, que gostosinho comer uma comidinha assim mais gorda, né, vamos dizer assim, mais cheia de gordura, uma coisa que não vai me nutrir? Ou é mais fácil eu comer alguma coisa gostosa, criar aquele hábito de comer, sentir o gosto do alimento natural e falar, puxa, que gostoso, eu tô me alimentando e tô nutrindo o meu corpo, isso vai me fazer bem. Eu comer fibras vai me ajudar no intestino, eu comer uma fruta vai me ajudar tanto na saciedade quanto naquela vontade de comer um doce. Eu comer o arroz e feijão é um carboidrato, mas vai me deixar mais forte, vai me ajudar a manter durante o dia, mas comer na quantidade certa. Então, assim, pensar num todo, sabe? Eu nunca tive dificuldade em comer comida limpa. Eu gosto muito de comer frutas, eu gosto muito de comer legumes, mas salada. Mas eu nunca implementei somente isso na alimentação. Então agora eu consigo mesclar, sabe? Como uma porcariazinha, como, mas como também saudável. E tento equilibrar a vida, sabe? Eu não sou 100%, eu não sou extremista, mas tento me manter assim o máximo que possível com uma alimentação mais limpa, tomar mais chás, tomar mais água, me hidratar. E isso deu uma diferença enorme, não só no estético, no físico, mas no psicológico. Carol, como que tá seu físico? Não tá 100% porque eu preciso ainda, eu tô com 67 quilos e pra minha altura eu vejo que eu tenho que chegar mais ou menos nos 60, 57. Então a minha meta ainda é perder mais uns 10 quilinhos. Pra quê? Pra o músculo aparecer um pouco melhor, né? Tirar essa camada ainda que tem de gordura. E depois que eu chegar nesse peso, eu começar a ganhar mais músculo e aí sim voltar para o peso tipo de uns 67 igual eu tô agora, só que de músculo. É mais difícil esse processo, eu imagino. Mas tô tentando aí, tá? Mas em vista, o personal minha fica até brava com essa frase, mas em vista de onde eu tava, eu tô muito melhor.
E só quem passa por esse processo de se ver, se compare, grave, e é o que eu falo, eu só avalio eu mesma. Eu não fico me comparando, ai, fulana tá ali, ai, poxa, mas eu poderia estar melhor porque ela começou o processo junto comigo. Não, entendeu? Tipo assim, a gente compara de bater o olho e falar, nossa, corpo bonito, né? O meu ainda não tá assim. Ok, mas não de ficar me martirizando, de falando, nossa, eu vi essa pessoa começou junto comigo, o resultado dela tá bem melhor. Não, eu me comparo comigo mesma. Então, tipo assim, eu falo, caramba, olha minhas costas como que tava e olha como tá hoje. Caramba, olha meu rosto como que tava e olha hoje. Olha, né, minhas pernas como estavam e olha hoje. Eu tinha muito acúmulo de gordura na perna. E ainda tenho, mas assim, vista do que era, tá muito melhor. E a tendência é melhorar mais conforme a gente vai se dedicando mais. E a outra parte é constância. Tem que fazer. Foi o que eu aprendi. Você tem que fazer e não ficar focando, eu quero ver o resultado para amanhã. Não vai aparecer. Vai todos os dias que vai chegar uma hora que você vai falar, caraca, olha isso aqui, tá marcando um pouquinho meu quadríceps, olha que legal, minhas costas já não tem mais 4 dobras, que o meu caso era assim. Olha que legal, agora eu consigo ver aqui, ó, o formato do meu rosto de volta. Eu tinha perdido isso aqui, entendeu? E são coisinhas que no dia a dia você fala, puxa, tá valendo a pena. Aquele exercício que eu fiz lá atrás, aquela comida que eu neguei de comer, mas coloquei outra muito melhor no lugar. Tudo que você vai se dedicando a fazer, chega no final você vê um resultado muito legal. E a tendência é não parar, progredir e melhorar. E é isso que eu tô buscando, tá bom? Então esse foi meu relato aí minha perda, né, minha perca de peso até agora. Falta muita coisa ainda, mas eu já fico feliz e grata por onde eu comecei e até onde eu cheguei. E me conta aqui nos comentários o que você acha desse tipo de tema. E se você também tá aí, que é mãezinha e tá passando por esse processo, né, do pós-parto, me conta aqui nos comentários como tá sendo e quanto tempo você voltou ou melhorou. No meu caso, eu acho que eu tô melhor agora do que antes de ser mãe. Então, assim, não fica com essa meta, eu preciso voltar no corpo que eu era, porque eu acho que o meu tá melhor agora do que antes de ser mãe. Então, são metas e objetivos que a gente coloca às vezes baixo e pode ser bem melhor, tá bom? Uma boa sorte aí pra vocês no seu processo. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, curta o vídeo. Não sei se vai aparecer pra vocês a opção de hypar, mas se aparecer, coloca aí pra gente, tá bom? Um beijão e se precisar de alguma coisa, se tiverem alguma dica de alguma dica de temas, né, pra trazer aqui no canal, vai ser um prazer trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!